vocês ouvem constantemente uma voz que diz diabo no final São as sugestões. Então, por quê? Por trás aí chega alguém até mostrando, né, que os vídeos. Olá, bom dia. Esse é mais um podcast Pode Prosa Café. E hoje nós vamos bater um papo especial com umas figurinhas legais aqui da escola Dr. Bernardo Spector, do 5º ano. Estamos aqui com Júlia e Henrique, que vai apresentar os demais colegas, e a gente vai iniciar um bate-papo. Meu nome é Júlia, a gente é da sala 5º ano e a gente vimos apresentar trabalho didático. Lendo notícias, meu nome é Henrique e eu queria apresentar, nós é da professora Cláudia Gomes e nós vamos apresentar um projeto didático lendo notícias e eu queria falar um pouco sobre os projetos. Vocês podem falar o nome de vocês e assinar como para a gente saber quem é. Pode iniciar. Meu nome é Diogo Lima Silva. Certo. Meu nome é Rafa Gabriel. Certo. Meu nome é Rebeca Silva. Meu nome é Ana Beatriz Madeira Cristiano. Eu já apresentei, né? Meu nome é Eduardo Mendes Mussano. Nicolas Malta Gonçalves. Evelyn dos Santos. Maísa dos Santos Pereira. Pronto, excelente. São garotos assim muito inteligentes e a gente está aqui para bater esse papo sobre as invenções, não é isso? Do século XX. Então, olha aí os meninos afinados aí da professora Cláudia Gomes. Então, vamos fazer algumas perguntas, né, para esses nobres alunos super inteligentes. A primeira pergunta que eu vou fazer para Nicolas e Joabe. Em que ano começou a discriminação contra as mulheres? Começou em 1941, que as Nações Unidas começaram a combater a discriminação contra as mulheres e a Assembleia de Deus também acabou ajudando. Interessante, muito interessante. O que vocês acham assim, sobre a discriminação contra as mulheres? A discriminação contra as mulheres, contra os gêneros, é uma coisa muito errada, porque muitas mulheres antigamente eram discriminadas. Sim. E hoje em dia também tem isso. Até hoje em dia, né, a gente vê muita discriminação contra o sexo feminino, né, contra as mulheres. Qual ano acabou a convenção sobre a eliminação de todas as formas contra as mulheres? Até hoje continua, porque tem muitos países que ainda são machistas. Certo, é verdade, né? A gente tem muitos exemplos. Eu fico grato a vocês, depois retorno a vocês, tá? A gente vai também estar interagindo, fazendo algumas perguntas para Rebeca, né? E Ana Beatriz, que vão estar respondendo essa rodada de perguntas. O que vocês acham sobre esse tema? Que o racismo aconteceu muito no ano de 1969 com as pessoas dos Estados Unidos. Então, né? A gente vê que é uma referência aos Estados Unidos esse ano. E assim, o que vocês acham que chamou mais atenção nesse tema? Como o racismo era muito praticado no ano de 1969. E como nesse ano de 2024, ele também é praticado, só que em menos quantidades. Então, interessante, né? O racismo, infelizmente, ainda é ativo no nosso meio e a gente precisa estar combatendo, né? Assunto muito importante aí, falar sobre o racismo. Se você estivesse no ano de 1969, o que vocês fariam? Eu faria que como o racismo acabasse com os gordos, magros, brancos e negros. Com certeza. A gente precisa entender que todo ser humano, ele cada pessoa é única, né? Independente das diferenças que tem, a gente precisa estar respeitando essas diferenças, né? Legal, vocês estão jogando duro, viu? Eu vou fazer algumas perguntas agora também para nossas queridas Evelyn e Maísa, tá certo? Sobre direitos humanos agora a gente vai estar falando. O que são direitos humanos? Direitos humanos são apenas direitos que nos pertencem. Simples assim. Isso quer dizer que todos nós temos direito às coisas muito fundamentais. Interessante, isso independente da idade que a gente tenha, né? Não importa a idade que a gente tenha, a gente é ser humano, a gente tem direitos e esses direitos precisam estar garantidos, né? Quais são os direitos humanos? os direitos humanos são aqueles direitos independentemente de raça, sexo e nacionalidade.
interessante, né? Então, é um assunto também muito importante, né? Os direitos humanos que a gente precisa estar atento, né? Para que eles possam ser garantidos a todos os povos, a todas as pessoas. Em que ano começou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos começou no ano de 1948. Olha, já tem aí em torno de... Minha matemática está ruim agora, em torno de 70 e alguns anos, né? Aproximando aí de 80. E a gente ainda tem muita coisa a avançar, né? Nós ainda temos muitos direitos humanos a serem garantidos, né? Agora a gente vai estar fazendo também essa rodada de perguntas com a Raven e Diogo, também afinados ali para responder. A gente vai falar um pouco sobre os direitos da criança e do adolescente, né? Que é importante a faixa etária de vocês e que infelizmente a gente sabe que muitos desses direitos ainda não são respeitados e a importância do próprio aluno, dos próprios pais conhecerem esses direitos para poder estar exigindo, né? E garantindo esses direitos que são de vocês e de outras crianças e adolescentes também. Quais são os 12 direitos da criança? Podemos entender que no site ECA, os direitos das crianças são mostrados a todos que pesquisarem. Então, quem quiser saber quais são os direitos das crianças, é só ir nesse site no Google e pesquisar. Para poder estar informado. Ser informado sobre esses direitos. Então são 12 direitos garantidos, né? E o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento, é uma lei muito importante que todas as crianças e adolescentes e os pais, os professores, todos aqueles envolvidos na sociedade com cuidado com crianças e adolescentes da igreja, as associações precisam estar inteirados para que esses direitos possam ser garantidos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Os nomes aqui acrescentar? Henrique e Júlia? Ótimo, gostei muito da participação de vocês, né? A gente vai seguir com mais alguns queridos alunos, colegas de vocês, né? Desse 5º ano maravilhoso que está aí fazendo esse trabalho, e a gente vai seguir com mais alguns aqui explanando sobre esse assunto, né? Do século XX, muito importante. Então, muito obrigado para vocês, a gente vai seguir aqui com mais alguns dos colegas de vocês, tá certo? Então, dando continuidade aqui ao nosso podcast, com alguns colegas, né, dos alunos que já passaram, e falou sobre as conquistas, né, do século XX, e agora nós estaremos falando sobre as invenções do século XX. Mais alunos aqui finalíssimos da professora Cláudia Gomes, e eu gostaria de, assim como eu fiz com os outros colegas, pedir para que cada um levantasse a mão e se apresentasse falando o nome. Lavínia Santos Melissa da Silva Santos. Eliane Silva Santos. Rafinha Santos de Ayla Almeida da Silva. Pedro Neto. João Ribeiro. Hugo Gomes Ramos. Muito interessante, olha aí, uma diversidade, né, de garotos e garotas muito lindas, lindos, né, lindos e lindas, apresentando aí um assunto tão importante que a gente precisa conhecer, lembrar, né, porque a gente tem vivido décadas e séculos que têm passado tão rápido, os anos têm passado tão rápido que a gente às vezes pouco se dá conta das coisas que têm ocorrido. Eu ia iniciar perguntando aqui a Hugo para falar um pouquinho sobre essas invenções do século XX. Durante o século XX, a expansão econômica e o emprego de novas tecnologias possibilitou a criação de novas invenções que viriam a facilitar a vida de muitas pessoas. Muitos dos inventos que fazem parte da nossa rotina foram criados há bastante tempo, mas foram sendo aperfeiçoados ao longo dos anos. Olha aí que interessante, né? A gente viu um pouquinho aí dessas expansões econômicas, dessas coisas importantes que aconteceram durante o século XX, né? E a gente vai estar também ouvindo Melissa falar um pouquinho também sobre essa questão. Um brasileiro entraria para a história como o inventor do primeiro avião. Alberto Santos Dumont foi o responsável pela criação do 14 bis, conhecido também como o Ideal de Troia, que em francês significa ave de rapina. Olha que interessante, né? Nosso querido Santos Dumont, né?
que inventou aí o protótipo do primeiro avião. E olha onde o homem já chegou até hoje, né? Muito interessante, viu, Melissa e Hugo? Obrigado. Também gostaria de ouvir João Miguel falar um pouquinho. A internet se origina de um projeto chamado ARPANET, desenvolvido nos Estados Unidos durante a Guerra Fria pelo seu Departamento de Defesa norte-americano. A disputa existente entre União Soviética e Estados Unidos estimulou o desenvolvimento tecnológico. Qualquer nova invenção poderia ser uma vantagem em relação ao inimigo. Muito interessante, né? A internet aí, olha quanto avanço em tão poucos anos, comparando a história da Terra, né? Os povos, quanto em tão pouco tempo a internet evoluiu bastante, né? Muito obrigado, Miguel. Lavínia também fala um pouquinho sobre. Atualmente utilizamos computadores portáteis o tempo todo. Os tablets, notebooks e smartphones nos permitem estar conectados em qualquer lugar. Mas o primeiro computador portátil foi criado em 1981 e batizado de Osborne 1. Olha que interessante, né? E aproveitar aqui a oportunidade que a gente está tratando com adolescentes, pré-adolescentes, né? A importância do uso da internet, o bom uso da internet, o cuidado, né, com o que a gente pode acessar ou não na internet, aquilo que pode nos causar dano, aquilo que a gente precisa estar informando a um adulto, aos pais, aos professores, aquilo que tem se passado para evitar de que algumas coisas ruins aconteçam. A internet é muito boa, mas tem alguns pontos negativos que a gente não pode deixar de estar atento. Muito obrigado, Lavínia. E a Ayla agora também vai estar falando um pouquinho sobre essas missões. O inventor alemão Rudolf Hell criou em 1929 uma máquina capaz de transmitir textos eletronicamente. O dispositivo é formado por um telefone e uma copiadora, consistente na cópia do documento e envio pela linha telefônica. Olha que interessante. Há alguns anos atrás isso era é ainda uma grande invenção, mas era antes da internet estar tão avançada. Isso foi um grande avanço para o momento em que essa invenção foi feita e o quanto esse processo ajudou a chegar até o ponto que a gente tem hoje das invenções das máquinas, computadores, né, da internet e tudo mais. Muito obrigado, Ayla. Eliezer, poderia também falar um pouquinho, não sei se eu acertei o nome, é esse mesmo? O início da década de 1940, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito viram a necessidade de criar cada vez mais armas superpotentes que fossem capazes de destruir o inimigo. Sendo assim, pesquisadores europeus, utilizando-se das teorias desenvolvidas por Albert Einstein, de que um átomo, quando em contato com outro, poderia gerar uma grande quantidade de energia e promover uma explosão atômica capaz de destruir a humanidade. Desenvolveram a bomba atômica. Então, é uma grande invenção para o mal, né? A partir de algo tão bom que a ciência descobriu, né? Essa fusão dos átomos e a importância que a gente falou anteriormente sobre a internet e nessa questão da ciência, né? Da bomba atômica que foi gerada de um conhecimento. Infelizmente, ao longo da história, algumas pessoas se apropriaram de coisas boas para fazer mal à humanidade, como foi o caso da bomba atômica, mas nem por isso deixou de ser uma grande invenção do século XX, né? Também estarei ouvindo Pedro Neto falar um pouquinho. Atualmente, o uso do celular se tornou uma febre mundial. O seu rápido aperfeiçoamento no decorrer dos anos fez com que esse aparelho exercesse diversas funções e se tornassem indispensáveis para a maioria das pessoas. Olha que interessante, né? O celular, o famoso celular hoje que praticamente todo mundo tem, né? Se eu fosse perguntar aqui, levantar o dedo, quem tem celular, acredito que todo mundo aqui ia responder que sim, né? E do pessoal que está aqui, todo mundo praticamente tem celular, ou faz uso do celular da mãe, ou do pai, ou do irmão, mas por cuidado que precisa fazer. E assim, o celular traz assim, uma responsabilidade muito grande, que vocês precisam estar com cuidado, alertas, e usar para o bem, para pesquisa, para entrar em contato com a família, para estar em contato com os amigos, né? É maravilhoso. Muito obrigado, Pedro Neto. Lavínia também vai falar um pouquinho sobre
a invenção da televisão, né? Por favor, Lavínia. A invenção da televisão não foi um processo muito rápido. O tubo televisivo foi criado em 1923 por Vladimir Zurich, um inventor russo que morava nos Estados Unidos, mas a primeira transmissão ocorreria apenas em 1928. A má qualidade das imagens assemelhava o televisor ao rádio. Muito interessante, né? A televisão foi uma grande invenção do século XX e, no entanto, começou ali com aquela imagem ruim, né? Se assemelhando ao rádio, mas hoje a TV já é uma grande possibilidade, inclusive sendo usada em outros aparelhos, a gente consegue assistir, mas a TV realmente deu um grande salto no lazer, no entretenimento da humanidade. Muito obrigado, Lavínia. Então, aqui com a professora idealizadora do projeto, né, muito interessante, a professora Cláudia Gomes, e eu gostaria de ouvir dela aqui um pouquinho sobre esse projeto. Bem, gente, esse projeto ele foi realizado durante o primeiro trimestre, o primeiro semestre, aliás. É um projeto de notícias, são etapas, a gente passa por algumas etapas e tem um produto final. Aí, em conjunto com a turma, eles elegeram um podcast, até porque é uma maneira de um bate-papo, para a gente entender melhor sobre o assunto. E aqui eu gostaria, assim, que puxasse dos meninos sobre o tema, o que é que eles acham, o que é que chamam mais atenção nesse tema. Começar com o Nicolas. Sobre o que minha turma estudou, que a gente fez dupla e a gente estudou sobre a declaração contra a eliminação das mulheres. Esse tema eu achei A discriminação das mulheres. discriminação. Eu achei interessante essa parte que as mulheres sempre do início foi meio rejeitadas, que antes elas não poderiam votar, não poderiam ser presidente, não tinha liberdade para várias coisas e elas também eram muito maltratadas. Foram direitos que, ao longo do tempo, essas mulheres, né, lutando, elas foram conquistando esses direitos, né? E ainda no livro que a gente estava estudando, tinha fotos delas se manifestando. Fazendo manifestações, né? Interessante. Henrique, gostaria de falar nisso? Sobre o projeto que alguns dos meus colegas, só que não foi da minha equipe, sobre o racismo. Eu achei interessante porque existe racismo sabendo que, por exemplo, Nicolas é de uma cor, eu não posso ser dessa cor aqui não. Aí, por exemplo, Rebeca tem mais gordura do que eu. Aí a pessoa fica falando, você é magro, não sei o que lá, não sei o que lá. Você é muito gordo. Eu não acho graça nisso daí não. Eu não sei nem por que existe. É uma coisa que não é legal, né? Mas infelizmente algumas pessoas teimam em ter racismo, preconceito, né? E é uma coisa realmente chata porque as pessoas não estão limitadas a uma aparência. Cada um é de um jeito e todo mundo é maravilhoso e especial naquilo que faz, independente dessas diferenças. O que torna o ser humano maravilhoso é justamente as diferenças. Infelizmente, algumas pessoas não entendem isso, né, Prova? Verdade. Alguém mais quer comentar sobre os temas estudados? Rebeca, pode falar. Eu achei esse tema que o meu grupo aqui fez, pois a gente pôde saber o que aconteceu no ano de 1969 com o racismo. E como antigamente o racismo era muito praticado, como os negros eram até escravos. E que hoje em dia o racismo ainda continua sendo praticado, só que em menos quantidade. Infelizmente, né, a gente mesmo, depois de tantos anos de combate ao racismo, ele ainda acontece. Infelizmente, algumas pessoas têm essa teimosia em não querer respeitar a pessoa por ser de uma cor, de outra cor, que isso não tem importância, isso não muda nada nas pessoas. Na verdade, isso é muito ruim, as pessoas terem racismo, né, ter esse preconceito racial com as pessoas, porque é uma coisa assim que a gente não consegue entender por que as pessoas têm. Joab? Também tem gente que só pela personalidade acha que é uma pessoa ruim. Mas tu vai ver que é uma pessoa de bom coração. Acha que tem que seguir muito mal da cor. Faz um julgamento ali das pessoas pela cor, né?
quando na verdade isso não define ninguém, né? Interessante. Agora, em relação aos temas, qual deles chamou mais atenção de vocês, do grupo? João Miguel? Eu acho que o da discriminação das mulheres, porque naquele ano era muito praticado. Tinha até mulheres que não podiam sair na rua, por causa que os homens não deixavam. Henrique quer falar um pouco. Sobre o projeto do meu grupo também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não acho justo por exemplo, Pedro pode ter o direito, mas eu não posso. Eu acho isso injusto. Na verdade, os direitos estão garantidos para todos, né? Mas na prática, muitas vezes a gente vê que uma pessoa com o mesmo direito, esse direito acaba não sendo garantido por uma série de fatores, por conta de uma justiça mal colocada, de as pessoas também não conhecerem seus direitos e por aí vai, né? Eu também achei muito interessante sobre esse assunto dos direitos humanos, que ele também entra em contato com coisinha racial, pois antigamente as pessoas brancas tinham mais liberdade do que as negras. Agora, gente, eu queria que eles falassem um pouquinho como foi o processo, a Rafa, como foi o processo para chegar aqui. Como é que foi para realizar essa atividade? O que vocês fizeram? A gente estudou bastante sobre o assunto. Aí a professora Cláudia deixou a gente numa sala revisada com o computador. A gente pesquisou sobre os assuntos e foi bem interessante. Uma pesquisa. Será que se a professora desse para vocês assim, olha, a pergunta é essa, a resposta é essa, o resultado seria o mesmo? Não. Por quê? Porque cada um, quando vai falar com alguém, fala do seu jeito. E quando fala decorando, fala, tipo, já dá pra ver que é decorado. Quando a pessoa fala normal, já é de outro jeito. E assim, gente, qual forma vocês aprendem mais? A prova só falando para vocês ou na pesquisa, como vocês fizeram? Na pesquisa. Na pesquisa? Fala aí, Pedro Neto, um pouquinho. No dia que a gente fez a pesquisa, a gente ficou lá na sala uns 30 minutos fazendo a pesquisa e a gente aprendeu mais fazendo a pesquisa e descobriu sobre o fato. Interessante. Também por outro motivo, porque às vezes tem palavras em texto e a gente não consegue interpretar. Aí tem que perguntar. Interessante. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui agora, os que já passaram também ao quinto ano, em especial a professora Cláudia Gomes, que já né, a gente já vem de tempo tentando fazer algo nesse sentido, e eu fico muito grato com esse convite, honrado mesmo, de verdade, por saber que são esses trabalhos, essas pesquisas que enriquecem o conhecimento dos alunos, que saem um pouquinho da caixinha, né, que infelizmente ainda existe muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós, quinto ano, professora, alunos, a gente agradece você muito. E que venha mais, que a gente faça mais. Que agora só foi o início aqui, teve aqui um pouquinho de nervoso, normal, natural. Mas no próximo. Eu já fiz várias até hoje, já fico nervoso. E com esses meninos talentosos aqui, só para eles aqui do lado, realmente enriquece, mas a gente deixa aí o recado, né? Maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês que continuem assistindo e divulgando aí, porque esse é um trabalho maravilhoso que precisa ser compartilhado. Muito obrigado a todos. Obrigado.